noite, eu sou o delegado Pupim e esse é o programa Justiça Cidadã. Hoje, dia 16 de agosto de 2011. Faltam 137 dias para acabar o ano. Hoje é aniversário da cidade de São Roque. E aproveito aqui para homenagear Sorocaba pela data natalícia de ontem. 357 anos fez Sorocaba, a nossa cidade irmã. O que será que aconteceu aqui no dia 16 de agosto? Conta a história que em 1942, Segunda Guerra Mundial, um submarino alemão torpedeia os navios brasileiros Aníbal Mendonça e Aníbal Benévolo. No dia seguinte, são atingidos os navios Araxá e Itagiba. Fato ocorrido em 1942. Já em 1949, um terremoto deixa 3.000 mortos no Equador. Em 1992, no dia 16 de agosto, você se recorda? Você se lembra? Manifestantes saem às ruas de todo o Brasil para pedir a saída do presidente Fernando Collor de Mello. Lembra dos caras pintadas? E nasceu em 1746, no dia 16 de agosto, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira. Nasceu no dia 16 de agosto de 1746. O Carlinhos, sabe quando ele morreu, Carlinhos? Ô, tia, aí, ó, tá falando, 21 de abril. Parabéns, Carlinhos. Em 1958, nasceu a Madonna, cantora, compositora. E quando falam na Madonna, eu me recordo daquela cantora que faleceu há pouco tempo aí, acredito que há um mês atrás, em face de droga, foi embora. E Madonna está aí ainda. Faleceu em 1900. Essa de Queiroz, escritor português. Em 1977, lembra Cibele Freitas, quem faleceu em 1977? Você que gosta de rock? Acertou, Cibele. Elvis Presley, cantor, compositor e ator norte-americano. Esse é o Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Todas as terças-feiras, aqui na TV Votorantim, você tem um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos de uma forma simples, prática e objetiva. Ligue e participe através desse telefone que está aí na sua telinha, 3247-1010. Programa ao vivo. Aí, ó, Carlos André está falando, 21h04. Que bacana. Esse é o Justiça Cidadã. Quero aproveitar que logo no comecinho do programa, que a Cileia Benedetti Pedroso, quem nós entrevistamos aí a semana passada, ela que é presidente do Conselho, falou assim, puxa, doutor Pupim, eu esqueci de mandar um beijo para minha cunhada. Então, fica aqui esse beijo, Roselene e Doroti. E para os primos, Dirceu e Lourdes, e também lá para Andréia, para Tita e para Quinéia. Elas que são lá do Salão de Beleza Andréia e Companhia, do bairro Vossoroca. E hoje, a nossa entrevistada, então já ficou a dica aí, que é do sexo feminino. Já esteve aqui, e a última vez que ela esteve foi no dia 10 de agosto, ou seja, há mais de um ano. Ela é chefe lá do Serviço de Benefícios da Gerência Executiva de Sorocaba do INSS. Ela também substitui o gerente executivo. Oportunidade que eu quero mandar um abraço aqui ao Dr. Décio Araújo, homem brilhante, grande profissional, ele que é lá de Itapetininga e está há muito tempo aqui já em Sorocaba como gerente executivo. Ela que é formada pela Faculdade de Direito de Itu, é pós-graduada em Direito Previdenciário pela Faculdade de Direito Gama Filho e é servidora do INSS desde março de 1986. É técnica de seguro social. Doutora Vera Cristina Vieira. Doutora Vera, imenso prazer
te ver aqui novamente no programa Justiça Cidadã. Boa noite, delegado, telespectadores. Para mim também é um grande prazer. O senhor sabe o quanto eu gosto de divulgar os conhecimentos que eu possuo, principalmente porque é uma forma da gente poder esclarecer cada vez mais a população, tanto os direitos quanto os deveres deles. E você que está em casa, hoje, programa ao vivo, 21h06. Nós vamos debater sobre direito previdenciário. Se você tem alguma dúvida sobre imposto de o INSS, melhor dizendo, né? Não imposto de renda, o INSS. Então, hoje é a oportunidade que está aqui a chefia do INSS. Então, vamos saber se eu tenho direito à aposentadoria, não tenho, pessoas que não têm direito aos seus benefícios ou deixaram de contribuir. Então, essa é a oportunidade. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta à doutora Vera, dizendo o seguinte, da importância do beneficiário ter o seu cadastro com todos os dados, inclusive de endereço. É importante? É muito importante, delegado, porque o que acontece dentro da Previdência Social? Está havendo uma evolução nos nossos bancos de dados, nos nossos sistemas, e o que acontece? Quanto mais completos os dados cadastrais, os vínculos e remunerações, melhor vai ser para a gente conseguir conceder um benefício. Por exemplo, às vezes o segurado entra com uma ação judicial, não vai lá no INSS requerer o benefício. O que acontece? O juiz determina que nós concedamos aquele benefício ou façamos a revisão, mas nós não temos os dados do segurado necessário para fazer a concessão do benefício. Até o endereço muitas vezes está errado. Por quê? Porque o segurado lembra de trocar o endereço dele lá no banco para correspondência, informar os amigos que ele mudou de endereço, mas esquece de informar a Previdência Social que ele mudou de endereço. Agora, basta somente o nome e o endereço ou é necessário que ele atualize os seus dados, como telefone, e também que seja ratificado, confirmado que a data de nascimento e os demais documentos. É necessária a ratificação? Sim, ele vai lá para conferir todos os dados, todos os documentos. SIC, RG, os vínculos que ele tem na carteira profissional, para ver se são os mesmos vínculos que tem lá na Previdência Social, se realmente aquele período que ele foi contribuinte individual consta lá como contribuinte individual, se as remunerações que ele auferiu lá na empresa, se ele recebeu da empresa, constam lá no sistema. Porque se não constar, nós temos que fazer essa atualização para hoje, amanhã, ou daqui 6 meses, ou 1 ano, se ele vier precisar requerer um benefício na Previdência Social, seja auxílio-doença, pensão por morte, ou qualquer uma das aposentadorias, ele tenha todos os dados cadastrais lá. Olha só, olha que importantíssimo o que a doutora Vera está falando, dos dados cadastrais. Então, se você vai entrar com uma ação judicial, e lá você ganha essa ação judicial, o juiz determina que seja efetuado o pagamento, o benefício, a aposentadoria. Se você não tiver os dados cadastrais em ordem, não tem como o INSS cumprir essa determinação judicial. Não tem como ele pagar esse benefício, pagar essa aposentadoria a você. Então, olha, o primeiro passo, acho que seria o primeiro passo, né, Vera? É o primeiro passo. Tanto é que a gente tem procurado até conversar com os juízes para que ele peça para o autor, para a pessoa que está entrando com a ação contra a Previdência Social, para que ele solicite a apresentação do comprovante de que ele atualizou os dados junto à Previdência Social. Agora, você falou quando ele entrar com uma ação judicial. Mas isso ele só entrará com uma ação judicial se ele não conseguir êxito, se ele não tiver vitória junto ao INSS de algo que ele esteja pleiteando. Isso, verdade. E como que o INSS está sendo? Está sendo muito rigoroso? Como que funciona a questão de perícia? Eu me preocupo muito, Vera, porque tem pessoas que realmente
tem alguma enfermidade e parece-me que os médicos, não sei se são credenciados, até que eu gostaria que você explicasse se ainda o INSS está terceirizando, está contratando o médico, tem um convênio ou não, como que funciona isso? Teve algumas gerências executivas que por um momento curto, acredito que uns 6 meses, o ano passado, isso porque na nossa gerência, graças a Deus, nós não precisamos usar dessa mão de obra, porque temos perito médico o suficiente, né? Eles precisaram fazer, sim, um convênio e contratar alguns médicos peritos credenciados. Aqui na nossa gerência não, são médicos do quadro mesmo. Agora, tem todas as especialidades ou não? Ou ele é perito e ele está capaz para que faça qualquer análise de qualquer enfermidade? Sim, ele sendo perito, ele está capacitado para fazer análise de qualquer enfermidade. Tanto é que eles estão sempre tendo reuniões técnicas, está sendo sempre elaborado manuais para cada tipo de especialidade, para que eles fiquem cada vez mais especialistas em cada uma das enfermidades. Eu ouvi, até a Cibele me colocou uma notícia, eu gostaria de saber se você poderia afirmar se isso é verdadeiro ou não, que após o INSS conceder seria 4 períodos, né? Acho que o benefício é a cada 6 meses, não é isso, mais ou menos? Não, vai depender muito do tipo de enfermidade, qual é o grau da enfermidade, e não seria só da enfermidade, né? Seria do grau da incapacidade do trabalho. No período de 2 anos, ou seja, concedendo esse benefício, ele teria o direito a requerer a aposentadoria? É real isso aí ou não? Não, na realidade é o médico perito que vai avaliar se a incapacidade dele já está numa situação tal em que ele não tenha condições de voltar para o mercado de trabalho, dele continuar exercendo a atividade que ele estava exercendo até antes de entrar de auxílio-doença. Agora, se esse médico perito do INSS, mesmo assim, for rigoroso, achar que não é caso de aposentadoria, o beneficiário, ele pode, insatisfeito com essa decisão, ele pode pleitear judicialmente, né? Ele pode pleitear judicialmente. Ele pode tanto entrar com pedido de prorrogação lá no próprio INSS, ele pode entrar com pedido de reconsideração, ele pode entrar com um pedido de recurso lá no INSS mesmo, que daí ele vai ser avaliado por outros médicos. E se de toda forma, dentro da Previdência Social, na parte via administrativa, ele não conseguir, aí ele pode requerer na vara da Justiça Federal especializada e não precisa de advogado. Ah, olha, que importante isso daí, hein, Vera? Então não precisa de advogado? Não, na Justiça Federal especializada não precisa de advogado. E quem que vai fazer a análise, ou seja, essa vistoria, essa inspeção médica na Justiça Federal? Lá eles têm um médico perito do juízo que faz a perícia e nós temos o médico assistente que acompanha a realização da perícia médica. No caso, se esse perito do juízo entender que é caso de aposentadoria, como que procede isso aí? Então, daí o nosso médico perito vai verificar, ele vai apresentar as contrarrazões ou ele mesmo vai... nós temos situações em que, às vezes, o nosso próprio médico considera que realmente o segurado está incapaz e o médico do juízo considera que não está incapaz. E a gente reconsidera administrativamente e concede. Agora, se o médico do juízo determina, né, ele fala para o juiz, olha, na minha concepção o segurado está incapaz, aí o juiz vai pela opinião do médico perito do juízo e manda a gente reativar o benefício.